Boa tarde a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do programa editorial da SEDUC. Desta feita, a gente vai tratar dos 100 anos de Paulo Freire, dessa série de lives. Especificamente, a gente vai estar tratando do tema Paulo Freire entre o passado e o futuro. Meu nome é Sidney Menezes Jerônimo, eu sou coordenador do programa editorial da SEDUC. A gente tem a gratidão de poder contar nessa tarde com o público que vai ter a oportunidade de dialogar com o pesquisador Christian Lindenberg. É interessante, nesse momento inicial, a gente fazer uma breve apresentação da formação intelectual do Christian como pesquisador, a fim de que vocês saibam com que perfil de profissional vão estar interagindo, vão poder dialogar a partir de agora. Bom, o Christian Lindenberg é formado em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, ele é doutor em educação, com ênfase em filosofia e história da educação pela Unicamp, o local onde ele fez o estágio de pós-doutorado em educação. Ele faz parte do corpo docente do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe e dos programas de pós-graduação em Filosofia da UFES e da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, o Christian coordena o Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe, projeto que conta com apoio técnico e financeiro da FAPTEC e da SEDUC. Ele é integrante do grupo de Ética e Filosofia Política da UFES e do grupo Filosofia da Educação e Ensino de Filosofia da UFAL. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Christian por aceitar esse convite, em nome do secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto dos Passos Sobrinho. Gostaria que o público aproveitasse esse momento, mais um momento de reflexão sobre o legado que Paulo Freire deixa para a nossa educação, para a nossa prática em sala de aula, para a construção de uma sociedade que tem, no pilar da educação, uma das suas forças mais fortes. Christian, meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Fica à vontade. Pode esbanjar a sua sabedoria, aquilo que você acumulou ao longo das suas pesquisas, e estamos aqui ouvindo, atentos para, após a sua pronúncia, a sua apresentação, as suas colocações, a gente poder dialogar, interagir e fazer aquilo que Paulo Freire tanto valorizava, que é o espaço dialógico da interação que resulta em mais conhecimento. Fique à vontade, meu querido. Uma boa tarde na sua fala. Obrigado, Sidney. Antes de tudo, quero dar boa tarde também aos colegas que estão nos ouvindo, nos assistindo, melhor dizendo, pelo YouTube, no canal da Secretaria Estadual de Educação, aqui do Estado de Sergipe. Quero agradecer também, ao mesmo tempo, não só a você, Sidney, mas também ao Jonas, que está aqui no suporte dessa exposição, dessa conversa que nós iremos ter hoje. Agradecer pelo convite, inicialmente, e também pela confiança depositada em mim para que eu pudesse minimamente contribuir com esse ciclo de debate, ciclos de eventos, alusivo ao centenário de nascimento do educador do Brasil, Paulo Freire. Eu preparei aqui, Sidney e colegas que estão nos assistindo, uma apresentação para também eu poder cumprir o tempo, porque como o Sidney bem falou agora há pouco, a ideia aqui é que haja o diálogo entre nós, embora as condições remotas nem sempre permitam o mesmo padrão, digamos assim, que nós estamos acostumados quando o assunto é o diálogo presencial, a interação presencial. Mas, de qualquer forma, eu vou me policiar aqui no tempo e por isso que eu preparei essa apresentação também, porque eu vou trazer alguns recortes de reportagens, algumas imagens, enfim, para subsidiar as minhas provocações, que, na verdade, eu estou aqui hoje para isso, Sidney, para fazer provocações, Então, não quero ter a palavra ou a opinião definitiva, digamos assim, mas eu quero, antes de tudo, fazer provocações que eu penso ser o melhor caminho, digamos assim, para a constituição daquilo que você enfatizou, que é o diálogo. E essas provocações, Sidney e demais colegas, começam já no título. Esse título aqui não foi escolhido aleatoriamente,
não é? Eu até demorei um pouco quando o Jonas fez o convite, ele perguntou, e o título? Eu falei, calma, peraí. Ele se lembra, ele deve estar rindo nesse exato momento, mas esse título não foi um título escolhido aleatoriamente, né? Essa expressão, digamos assim, entre o passado e o futuro, eu recolhi, inspirado, digamos assim, né, de uma obra, na verdade, uma coletânea de textos escritos pela filósofa Hannah Arendt, né, agora do século XX, né, que acho que todo mundo conhece, né, e vocês sabem muito bem que, entre os temas principais, talvez o principal da filósofa, né, Hannah Arendt, tenha sido a discussão em torno do totalitarismo, né, e mais precisamente a inserção, né, dos indivíduos, né, dos seres humanos em regimes totalitários. E nessa coletânea, né, de ensaios intitulada Entre o Passado e o Futuro, tem um texto dela que fala justamente sobre educação. É um ensaio curto, né, eu gosto muito de utilizá-lo nas minhas aulas de filosofia da educação na UFES, né, chamado A Crise da Educação. E o cerne, Sidney, desse ensaio, né, desse pequeno texto, né, da filósofa, é justamente como, diante, né, do cenário, né, de totalitarismo, né, como a educação pode contribuir para a constituição de sociedades democráticas. Né? Vocês sabem muito bem que Hannah Arendt, ela foi exilada durante o nazismo na Alemanha, né, e passou muito tempo vivendo nos Estados Unidos, né, onde, inclusive, viveu profissionalmente lá, e lá também escreveu parte de suas obras. E ela acompanhou, né, um dos julgamentos mais simbólicos, digamos assim, após o fim da Segunda Guerra, né? Que inclusive é o filme que tem, né, fica até a dica, um filme chamado Hannah Arendt, né, que a presença dela, ela foi como jornalista, né, acompanhar o julgamento, né, de Eichmann, né? Então, assim, esse texto, como eu estava dizendo, eu tenho trabalhado com ele nas minhas aulas e, em certa medida, me inspirou, né, não só para a escolha desse título, né, mas também para poder desenvolver a provocação que agora eu pretendo iniciar. Né? Recentemente, né, saiu um texto meu publicado no jornal Sinforme, no início desse mês, e esse foi o título, né? E eu me reportei, digamos assim, a uma das frases mais famosas, talvez, do Paulo Freire, né? Quando ele diz, e aí eu me apropriando, digamos assim, né, dessa afirmação dele, eu coloquei como título da minha exposição, do meu texto, né, publicado, repito, no Sinforme, o seguinte: educação não transforma o mundo, educação transforma as pessoas, e pessoas transformam o mundo. 100 anos de Paulo Freire. E a minha reflexão, produzida e expressa em 2 páginas, 3 páginas, né, de jornal, né, parte da seguinte constatação. Né? Curiosamente, quase 25 anos após sua morte, de Paulo Freire, o Brasil vive a égide de um governo que combate seu legado diuturnamente. Quantas vezes, por exemplo, você ouviu saindo da boca do presidente Jair Bolsonaro ou do ministro da Educação de plantão que era preciso expurgar a influência de Paulo Freire da educação brasileira? Tem um ministro da Educação, um ex-ministro, melhor dizendo, conhecido por ter fugido de uma possível prisão por conta das ofensas proferidas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, que chegou ao ponto de tentar desqualificar a obra freiriana com base em critério de beleza. Esse foi um episódio amplamente coberto, né, pela imprensa brasileira, e acho que vocês devem, né, estar recordando muito bem desse fato. Né? Eu estou trazendo isso, Sidney e demais colegas, né, como eu disse, para fazer provocações. E dentro dessa contextualização introdutória, digamos assim, dessa provocação, eu recorro também a uma foto que foi bastante difundida na época, né, em meados, estou falando aqui de 2013, 2014, salvo engano. Né? Inclusive, essa foto foi extraída da revista Veja, né, que é uma revista com bastante circulação, é bastante conhecida pela população brasileira. Né? E ela é a foto principal,
né, de um argumento contido na revista Veja, em uma matéria da revista Veja, dizendo que a educação brasileira era doutrinada com inspiração, sofria um processo de doutrinação inspirado nos textos de Paulo Freire. Né? E essa foto, né, foi a foto ilustrativa dessa matéria. E isso, colegas, né, serviu, em certa medida, né, para o então candidato Jair Bolsonaro, no seu plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral em 2018, expor isso, né, e eu trago esse recorte, no seu proposta para a educação. Vou citar literalmente esse trecho. Além de mudar o método de gestão, na educação também precisamos revisar e modernizar o conteúdo. Isso inclui a alfabetização, expurgando a ideologia de Paulo Freire, mudando a base nacional comum curricular, impedindo a aprovação automática e uma série de outras questões. Então, o que eu estou querendo aqui enfatizar, meus colegas, nesse momento introdutório, né, é que no atual contexto, e eu estou falando o que existe entre o presente, o que é que existe entre o futuro e o passado? O presente. Né? E não adianta nós sermos letrados, termos um leque amplo de informações científicas, né, balizadas pela razão, se não nos apropriarmos dessa teoria, né, para tentarmos não só compreender o mundo real, mas também intervir nele. Né? Acho que talvez esse seja um dos principais legados que o professor Paulo Freire tenha nos deixado, né? Essa relação entre teoria e prática, entre prática e teoria. Né? Então, quando eu fiz a escolha entre o futuro e o passado, eu estava pensando também não só em Hannah Arendt como inspiração, mas também estava pensando no presente, quando o assunto é educação. E essa introdução da minha exposição, repito, né, serve para trazer ou preparar o terreno, digamos assim, para as provocações que eu irei fazer. Mas, de antemão, né, vocês já devem estar percebendo que o que há em curso atualmente, pelo menos no âmbito do Ministério da Educação e do atual governo federal, né, é uma política, como ele mesmo fala, de expurgar o que ele denomina de ideologia de Paulo Freire. E talvez o que tenha mais simbolismo nessa nova perspectiva educacional que tem sido tentada pôr em prática no Brasil é essa frase da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que na época, quando ela proferiu, né, muitas pessoas ficaram ironizando, enfim, não levaram tão a sério, digamos assim. Né? E não sei se é porque eu sou muito sério, né? Quem me conhece sabe disso. Até as coisas aparentemente mais infantis eu levo muito a sério. E levei muito a sério essa frase da ministra Damares. Quando ela disse: é uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Essa frase, meus colegas, assim, né, aparentemente inocente, despretensiosa, né, inclusive o vídeo circulou na época pelas redes sociais, né, ela comemorando com os assessores, enfim, né, após citar essa frase, ela é carregada de simbolismos, né, e de repercussões, inclusive, no campo educacional, que é o que nós estamos discutindo, pelo menos nesse encontro de hoje. E eu estou recorrendo a essa frase para tentar caracterizar, e os próximos slides eu particularmente vou fazer um esforço de tentar deixar isso evidente para vocês, e aí, claro, se não ficar, ou se ficar, né, teremos esse momento de diálogo, né, que nós, de fato, estamos entrando numa nova era no Brasil, no que se refere à educação. Alguns falam em revolução cultural, revolução ideológica, e o Ministério da Educação tem servido para isso. E aí vem um conjunto de políticas públicas, implementadas ou não, mas que têm sido elementos fundamentais na ação do Ministério da Educação, seja do atual ministro, seja do ministro que não foi ministro, e seja do ministro Fujão, ou seja do ministro que não sabia falar português, por ser colombiano, por ser estrangeiro. Né?
ou seja, os 4 ministros da educação. Então, o governo, logo no início, apresentou como principal meta para a área educacional, por seus primeiros 100 dias, a regulamentação do homeschooling. Eu não vou entrar aqui em detalhe o que significa isso, mas a gente pode aprofundar na discussão. O que eu quero trazer são 2 informações, do meu ponto de vista, importantes, né? Quando a gente pensa em escolarização, né? O homeschooling nega a escolarização, e todo mundo aqui sabe que a escola, né, foi criada na Idade Moderna para garantir a educação como direito para todos, né? Lutero, Comênios, depois Condorcet, John Dewey e os filósofos e filósofas posteriores, né, defenderam a ideia da escola para todos, né, como instrumento, né, de socialização, digamos assim, de compartilhação da ciência, né, da produção científica, do conhecimento historicamente sistematizado. Então, a primeira ideia é essa, que o homeschooling nega a ideia de escola, né, e, consequentemente, apresenta a ideia de regulamentar o ensino doméstico, que é algo que sempre existiu na história da humanidade, né? Desde os gregos, né, se pegarmos apenas a tradição ocidental, sempre teve homeschooling. A educação sempre foi doméstica, né? É só lembrar da época que tinha os preceptores e preceptoras. Mas era uma época que a educação não era para todos. E quando se fala em Paulo Freire, né, a gente pensa em transformar as pessoas via educação, né? Como fazendo isso? Garantindo o direito à escola para elas, o conhecimento para elas. Inclusive para aquelas que não tiveram na idade certa, né? Que talvez tenha sido o principal legado de Paulo Freire com seu método de alfabetização. Então, o projeto, né, vinga, está em tramitação no Congresso, em várias assembleias legislativas, né, pelo país, né? Hoje mesmo, né, hoje foi aprovado o ensino, a regulamentação no estado do Paraná, hoje pela manhã. Eu estava aqui minutos antes recorrendo para acrescentar essa matéria aqui, né? Mas já foi aprovado no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul foi aprovado e o governador vetou, né? Enfim, tem um movimento em torno dessa bandeira. Mas o que me chama a atenção e aí vem o segundo argumento que eu mencionei em relação ao homeschooling, é o que aparece na página da Associação Nacional de Educação Domiciliar, que, segundo eles, representam 30 mil pessoas, 30 mil famílias no Brasil, ou seja, a principal política pública do governo federal para a educacional é regulamentar uma modalidade de ensino para 30 mil famílias. Nós temos quantos milhões de estudantes no Brasil? Só da educação básica, 40 milhões. Talvez isso justifique, por exemplo, a omissão do governo federal nesse período da pandemia. Vocês que estão na Secretaria da Educação devem ter passado momentos difíceis, né, precisando de algum suporte por parte do Ministério da Educação, e não teve. Eu estou falando isso porque eu tenho contato também com outros estados, com colegas de outros estados, e eu sempre escutei isso, né? Mas, enfim. Mas o que eu quero enfatizar é essa segunda ideia. A deputada Caroline de Tone, que é a relatora do projeto na Câmara dos Deputados, diz esse textozinho, né? Sempre pronta a receber, ouvir e defender a liberdade e o direito natural das famílias educadoras. Colegas, essa ideia de direito natural é uma ideia moderna. Tem um filósofo, né, chamado Thomas Hobbes, né, que, ao caracterizar o que se chama de sociedade contratual, né, sociedade civil, tem como pressuposto a sociedade natural. E na sociedade natural, né, o que regia a relação entre as pessoas era o direito natural, né, que é o justnaturalismo. Né? E em Hobbes, né, há o poder absoluto do soberano, que na família é exercido pelo pai. Então, as mães, as mulheres e as crianças, né, são submissas ao pai por questão natural, é um direito natural, porque as pessoas só podem ter um soberano. Então, na família não pode ter mais de um soberano. Então, quem é um? É o homem. Por quê? Porque ele é mais forte fisicamente. Então, o direito natural, segundo Hobbes, estabelece isso. O homem na família detém esse poder soberano, e os demais integrantes da família são os súditos. Mulheres, repito, e crianças. Os filhos. E mesmo no século XVII já teve filósofos contrários a essa tese dessa soberania do pai em relação à esposa, no caso,
e aos filhos, que é o filósofo que eu particularmente estudo, né, que é John Locke, né, que ele não fala em poder paterno, ele fala em pátrio poder, e aí já equivale, né, o homem e a mulher como iguais, e o poder que eles têm sobre o filho é um poder transitório, até que esses alcancem a maioridade intelectual. Então, o debate, do ponto de vista filosófico, que já está ultrapassado desde o século XVII. Mas os defensores do homeschooling, a partir de uma concepção de direito de natureza, né, onde a família tem a primazia sobre as crianças, que as crianças são proprietárias dos pais, né? Por isso que os pais têm legitimidade natural em educá-las. E a gente sabe muito bem que muitos casos, né, de pedofilia, né, de exploração sexual de crianças acontece, de estupro, acontece dentro de casa. As estatísticas, né, anualmente são reveladas, né, pelo Fórum Nacional de Segurança Pública e comprovam isso, né? Então, essa é a ideia do homeschooling, que é a principal, repito, política pública do governo, a prioridade do governo federal no campo educacional. A questão da política ideológica, né, da revolução ideológica, a revolução cultural, né, não é a primeira vez que o Ministério da Educação passa por isso, né? A última vez aconteceu no período novo, na República Nova, com Vargas, né? E não vou entrar em detalhes, né, mas enfim. Mas é nessa lógica de expurgar o legado de Paulo Freire da educação, né? Que eu não sei qual é a base que eles têm para isso, né? Porque queria eu que boa parte das políticas públicas brasileiras tivesse inspiração em Paulo Freire, né, no que ele pensa de indivíduo, de sociedade, né? Mas, enfim, mas eles levam isso a sério. E por conta disso tem destruído uma série de ações, né, que foram construídas a duras penas desde a Constituição de 88. Então, eles falam em fascínio ideológico, e aí tem consequências, por exemplo, na escolha do livro didático, né, esse ano já teve o edital da educação infantil, do PNLD, né, que retirou o debate de gênero, né, consequência dessa perspectiva ideológica, ou dessa revolução ideológica de expurgar Paulo Freire, segundo eles, da educação. Cada vez mais a presença de líderes religiosos, né, que não sabem qual é o limite do Estado laico e o papel da religião na sociedade, e acabam confundindo uma coisa com a outra. Os livros infantis, né, que eu já comentei. Uma frase que também repercutiu muito na imprensa, né, que o ministro da Educação, ele disse que era era mais um líder espiritual do que um líder político. Como vocês sabem, o atual ministro da Educação, né, ele é uma figura religiosa importante na crença que ele tem. Nada contra o direito individual que todos têm. Mas no âmbito da esfera pública, que é, no caso, o Ministério da Educação, o que prevalece é o aspecto político, né? Até porque nós estamos em um Estado laico, né? O Estado laico não nega a religião, mas o Estado laico, né, ele impõe limite para a intervenção religiosa, né, na esfera pública. Até porque a esfera religiosa é de fórum íntimo, né? Na hora da salvação, dia do juízo final, né, na perspectiva cristã, enfim, as pessoas vão ser salvas individualmente. A questão da escola sem partido, né, que muito mais do que uma política pública é uma ideia, e que essa ideia tem perseguido professores em muitas escolas, professores normalmente com uma perspectiva crítica de sociedade, reflexiva de sociedade, né, que procura provocar o espírito autônomo dos jovens, né, dos estudantes. Aí já tem análises, inclusive, né, esse jornalista da UOL, que é uma pessoa que eu gosto de lê-lo, né, gosto de ler os textos dele com certa frequência, o Ronilson, né, ele escreveu um texto recentemente dizendo que as nomeações do ministro da Educação forjam um projeto teocrático no Brasil. Eu não sei se chega a tanto, certo? Mas o que está em curso, e eu tenho insistido nessa tecla, colegas, né, é a perspectiva de uma revolução cultural. E vou acrescentar mais, uma revolução cultural via Ministério da Educação, que não tem nada de emancipatório, nada de autônomo, nada de crítico, nada de libertador, nada que traga esperança para as pessoas, nada que traga amor para as pessoas. Muito pelo contrário.
o que eu tenho percebido, né, é a instituição de uma perspectiva reacionária para o campo da educação. Né? Eu não vou falar de Idade Média, porque na Idade Média nós tivemos filósofos importantes, né, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, né, e tantos outros. Né? Eu acho que é uma ofensa chamar de Idade Medieval, ou valores medievais, a esses filósofos, né, que, repito, são filósofos, né, assim, geniais, mas é reacionário mesmo, né? Reacionário numa escala de civilização, né? Porque o que Paulo Freire defende, os valores que Paulo Freire defende para a humanidade, e ele como humanista, né, foi muito enfático ao longo de sua vida, o que está sendo apregoado pelos líderes do governo federal, principalmente no campo da educação, são valores reacionários. O ex-ministro da Educação sugeriu chicotear, violentar um ministro do Supremo em praça pública. Entendeu? O ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele fugiu. Né? Um outro texto, enfim. Eu vou avançar nessa parte, Sidney, antes que meu tempo não dê tempo para falar da segunda parte da minha exposição, que é justamente sobre Paulo Freire. Né? Eu falei para vocês que eu podia me empolgar. Né? Mas, assim, ao mesmo tempo que têm sido constituído ações de caráter reacionário, né, na escola, através do que eles chamam de expurgar a ideologia de Paulo Freire da educação brasileira, né, ao mesmo tempo tem avançado, ainda bem que Sergipe não aderiu a essa política pública, a implementação não é da escola cívico-militar em si, embora isso já é um problema, mas os impactos que essa concepção de educação, de escola, tem trazido, ou pode trazer, aos jovens. E ainda mais um Brasil multicultural como o nosso. E já tem tido resultados nesse sentido, né? Por exemplo, professores que são vinculados aos sindicatos que estão sendo perseguidos pelos diretores das escolas, né, cívico-militar. A padronização dos jovens, né, do ponto de vista do corpo, né, o controle do corpo. Como eu disse, nós vivemos um país multicultural, né, com uma diversidade cultural muito grande, inclusive. Né? Não só de sotaque, de alimentação, mas da forma de se vestir. Né? E isso precisa ser respeitado no país. E as escolas cívico-militares, pelo que tem sido observado, né, não têm respeitado essa diversidade, muito pelo contrário, tem imposto aos jovens, né, matriculados nessas escolas uma concepção, né, de disciplina, né, e a disciplina militar, mas também um controle dos corpos, né, a vestimenta, o cabelo, etc. Não vou entrar em detalhes. Essa perspectiva autoritária também tem, e antidemocrática, em última instância, tem sido executada também nos institutos federais e nas universidades federais, com nomeação de reitores e reitoras, né? A Universidade Federal de Sergipe passou por um processo de intervenção agora, finalzinho de 2020 e início de 2021. Então, não é um negócio que está muito longe. E onde não há democracia, onde não se respeita as regras democráticas, o que sobra é autoritarismo. Ainda nessa perspectiva da expurgação freiriana, digamos assim, da educação brasileira, isso tem encontrado ressonância, né, com a outra ideologia, né, que é a ideologia do neoliberalismo. Que, como vocês sabem, o neoliberalismo indica o estado mínimo para as áreas sociais e o estado máximo para o sistema financeiro, que é o tal do mercado. Então, a educação é a área social. O que seria estado mínimo? Retirar recursos públicos da educação pública. E aí é onde há, como eu falei agora há pouco, o casamento, né, do neoliberalismo com essa revolução, digamos assim, reacionária, implementada pelo governo federal através do Ministério da Educação no campo educacional. Então, o ministro também quer cortar a bolsa de pesquisa com viés ideológico. Eu tenho colegas que pesquisam gênero, né, e as bolsas foram cortadas.
As áreas de humanidades, né, tem um programa que eu tive a oportunidade de coordenar na UFES, que é o Residência Pedagógica. E os cursos de humanidades tiveram um peso inferior comparado com matemática, com química, física, português. Por quê? Porque humanidades é para doutrinar, né? Vocês já devem ter visto isso. Professor de filosofia, de história, de sociologia, esses são doutrinadores, né? Inclusive foram acusados de serem traficantes nas universidades, traficar drogas. O ministro da Educação falou isso. Então, para que ter financiamento público para esses cursos, né? Corta. E isso é fato, né? E nesse casamento com o neoliberalismo, né, a área da educação, e a educação no Brasil ainda balizada pela Constituição de 88, tem sofrido com cortes constantes, né, da esfera federal, por parte da esfera federal, né? Como relata essas matérias, esses recortes de matérias aí, né? Nessa perspectiva ainda da educação como direito para todos, né? E do corte de recursos, talvez um ataque mais frontal aos estudantes da educação do ensino médio, de forma particular, tem sido o Enem, né? O novo modelo, o Enem, né? Como ele é concebido atualmente, né? Na perspectiva do Enem ser o passaporte para o ensino superior, né? E tem sido feita uma política, né, não só de sucateamento financeiro das universidades federais, não só de deslegitimação das universidades federais, mas também tem sido feita uma política de afirmar que, para que estudar ensino superior? Você pode fazer muito bem, né, só com seu ensino médio, ter uma profissão, virar youtuber, né, como já foi dito por um dos ministros da Educação. Ou, como também já foi dito por outro ex-ministro da Educação, quando afirmou que o ensino superior era um fetiche dos brasileiros. E o atual ministro, né, falou recentemente, né, vocês lembram, né, que a universidade deveria ser para poucos. Né? Só que ele esquece que a universidade brasileira já é para poucos. Por mais que tenhamos tido um avanço no número de matriculados nas 2 primeiras décadas desse século, mas a universidade brasileira ainda é para poucos, comparado com outros países. Eu estou trazendo aqui os 24 países que integram a OCDE. E vocês estão vendo aqui o Brasil na rabeira, né? No percentual de matriculados, né? Com jovens entre 25, com pessoas, melhor dizendo, com 25 e 34 anos, ou seja, pessoas que já tiveram a idade de cursar o nível superior. Opa! E isso se comprova no número de inscritos do Enem, né? Desde a sua existência, né? Que foi em 98 até 2021. E em 2009 foi quando teve 2008, 2009 foi quando teve a mudança do Enem. Né? Começou em 2005, 2006, né? O Enem servindo como instrumento de acesso a uns institutos federais. Em 2008, 2009, ela começou também a servir como instrumento de acesso ao ensino superior. E aí vocês estão vendo que desde então teve o crescimento e a partir de 2016 começou a diminuir, né, o número de inscritos no Enem. Bom, isso aí mais para... Eu estou trazendo filosofia porque é minha área, né? Não poderia deixar de citar. Mas, assim, isso serve para as humanidades, que tem sido alvo constante, né? Não só na área do ensino superior, mas também da educação básica. Certamente nós temos colegas aqui que são professores e professoras da área de humanidades. E aqui humanidades é português, ou é filosofia, sociologia, história, biologia, né, por conta da discussão de gênero, da sexualidade, né, da educação sexual, né, que geralmente os professores de biologia ou de ciências, né, discutem esses temas, né, nas suas aulas, mas, enfim, estão sendo perseguidos. Né? Por quê? Porque normalmente há um certo consenso, né, de que as disciplinas de humanas, né, trabalham e colaboram para um dos aspectos essenciais da Constituição. Né? A Constituição lá fala, no seu artigo 205, salvo engano, né, que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família.
e deve preparar as crianças e os jovens para o exercício da cidadania e para o trabalho. Então, são as matérias de humanas, né, que, em tese, já há um certo consenso em relação a isso, que preparam nossas crianças e nossos jovens para o exercício da cidadania, para a democracia. Então, se está sendo colocado em curso uma política totalitária ou autoritária nas escolas, nas políticas públicas, para que ter cidadania, o exercício da cidadania? Para que ter filosofia, ter sociologia, ter história? E a última polêmica, digamos assim, que não é polêmica, pessoal. Às vezes a gente fica achando que é polêmica, não é polêmica. Isso é um projeto de país, que eu já falei, é um projeto reacionário quando o assunto é educação. Foi essa relacionada à educação inclusiva, né? E depois o ministro ainda tentou, não eu fui mal entendido, mas sempre essa mesma história, né? Solta, né, algo anticivilizatório, algo, nesse caso específico, anti-inclusivo, né? E depois, né, vai ver, tentar corrigir a depender da repercussão. Então é isso que está sendo posto ultimamente, colegas, desde 2019, no campo educacional em nosso país, né? Embora haja esforços por parte do CONSED, da Undime, das entidades, né, estudantis e sindicais, da universidade, das ONGs empresariais, inclusive, né, para tentar manter um curso civilizatório no debate educacional em nosso país. O Congresso Nacional, os setores do Congresso Nacional, né, mas não tem sido fácil, né? Nós poderíamos estar gastando energia para estar discutindo a regulamentação do Fundeb ou do Sistema Nacional de Educação. Mas quando o ministro fala que alunos com deficiência atrapalham as escolas, os alunos, aí vai toda a energia para esse debate, né? Isso aí durou uma semana, 2 semanas quase, a repercussão. Entendeu? Ou poderíamos, ao mesmo tempo, gastar nossa energia, como eu disse, para regulamentar o Fundeb, o Sistema Nacional de Educação. Aí estão lá os deputados debatendo homeschooling, regulamentação de homeschooling, em pleno século XXI. Então, assim, não é fácil. E agora? Essa é a pergunta. Será que estou vivendo num universo paralelo? Muitas vezes a gente pergunta isso, né? Alguns falam em distopia, né? Ah, esse governo é um governo distópico, que é um governo paralelo. Não, pessoal, não estamos vivendo em um mundo paralelo. Esse é o Brasil de 15 de setembro de 2021, 4 dias antes, né, de Paulo Freire completar 100 anos de nascimento. Esse é o Brasil de hoje, que está entre o passado e o futuro. E nesse Brasil de hoje, né, a escola, né, como um espaço para todos e todas, uma instituição moderna, local onde se deve, nos dias atuais, favorecer o espírito crítico, reflexivo, estabelecer a autonomia entre as pessoas, os valores mais nobres da democracia, né, da civilização, do humanismo, o amor ao próximo, né, o diálogo. A escola hoje está sendo construída para proibir o pensamento. E como diz o próprio Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, que é um outro aspecto também, né? Esse tema porque muitas vezes a gente fala, mas é só do parte do governo, a sociedade não. Mas a sociedade não é um corpo homogêneo. A sociedade tem pessoas com perspectivas opressoras mesmo. Sempre teve no Brasil. Não se esqueçam que nós fomos o último país a abolir a escravidão. Isso não é pouca coisa. Pode parecer apenas uma data lá do 13 de maio, né, a princesa, né, Isabel lá assinando, né, a lei da abolição, mas isso tem um legado histórico muito grande na nossa Constituição enquanto povo, né? O povo brasileiro, que, repito, não é um povo homogêneo, né? Então você só tem opressores
porque tem uma base social que legitima isso. E eu trago essa reflexão de Paulo Freire para fazer uma provocação, né? Se hoje há pessoas que dão suporte de apoio popular a esse tipo de política que tem sido implementada, né, é porque a educação no passado, no Brasil, não foi propícia para a constituição de pessoas livres, né? Muito pelo contrário, né? Ela forjou, talvez não na sua totalidade, diga-se passagem, mas de tal modo uma parcela da sociedade que ela achou legítima ter um opressor. Né? A Hannah Arendt, por exemplo, nesse trabalho que ela fez de acompanhar o julgamento de Eichmann, né, ela constatou e inocentou, inclusive foi criticada por isso, né, alguns dos executores, né, do genocídio que os judeus passaram, né, na época do nazismo, né? E ela fez a simples questão, olha, eles participaram de uma engrenagem, né? Eles podiam, às vezes, não ter consciência de que estavam fazendo mal. Né? E, na época do nazismo, a banalidade do mal chegou a tal ponto que era legítimo Hitler constituir um campo de Auschwitz, por exemplo, para exterminar milhões de judeus, comunistas, enfim, né? Milhões de pessoas, milhares de pessoas, como aconteceu. E qual o setor social que apoiou muito Hitler na época? Foram os jovens, através de uma política educacional constituída para tal fim. Então, por isso que é importante, meus colegas, e aí eu faço essa provocação, Sidney, Jonas e demais. É importante nós termos sempre em vista a perspectiva da educação libertadora. Por quê? Porque se ela não for libertadora, ela vai se constituir como o sonho do oprimido, que é ser opressor. Por isso que Paulo Freire é importante, né? Não só pelo centenário, né? Mas para o presente, né? E principalmente para o futuro. E aí eu vou falar mais um pouco sobre isso, já finalizando. Então, quem atua sobre os homens para doutrinando-os, adaptá-los cada vez mais à realidade que deve permanecer intocada, são os dominadores. Então, acho que isso é uma frase que está lá na Pedagogia do Oprimido, né, que é uma obra que eu particularmente gosto muito, né, principalmente para esses dias atuais. Né? É isso, né? Quem interessa manter, via educação, um processo de adaptação das pessoas? São os dominadores. E aí volta a engrenagem, né, que eu comentei brevemente na imagem anterior. A frase que eu citei inicialmente. Né? Então, por isso que é importante, né, a educação transformar as pessoas. Porque se for para mantê-las do jeito que elas estão, não tem para que ter escola. Não tem, por exemplo, né, a educação ser um direito para todos. E não é só transformar as pessoas por transformar. É nos valores mais nobres que a humanidade produziu ao longo dos séculos, dos milênios, né? Que Paulo Freire, como humanista, né, defendeu enquanto estava vivo e defende através da sua obra. Para quê? Para que haja transformação social. Aqui não está falando, né, e vocês sabem muito bem que Paulo Freire não defendia, Paulo Freire não era comunista, vamos lá pegar arma, agora vamos implantar a ditadura do proletariado, né, a revolução, o partido... Não, Paulo Freire não era comunista, vocês sabem disso. Né? Agora, ele defendia, até pela sua formação, né, uma sociedade onde as pessoas não só, né, tivessem oportunidades, né, de ter uma renda, né, de ter um emprego, enfim, mas também pudessem ter acesso, né, aos conhecimentos, né, científicos constituídos ao longo da humanidade. Né? Para quê? Para que a partir desses conhecimentos elas fossem livres, autônomas, críticas, reflexivas, interagissem com o outro, interagissem com o mundo, sofressem as influências do mundo e do outro, né, que é típico de sociedades democráticas. Né? E ele fez um alerta, né, nesse sentido.
Se, pelo contrário, se enfatiza ou exclusiviza a ação como sacrifício da reflexão, a palavra se converte em ativismo. Este, que é ação pela ação, ao minimizar a reflexão, nega também a praxis verdadeira e impossibilita o diálogo. Então também não é só isso, né? Como eu falei já em um momento da minha exposição, né? Ah, vamos aqui, vamos virar conteudista, por exemplo, né? A gente fala muito, né? Educação conteudista. Vamos lá ensinar, o menino vai tirar nota 10 em todas as disciplinas, vai tirar 1000 pontos no Enem e vai botar a faixinha na porta da casa e vai ser feliz para sempre. Não. Esse conteúdo científico, propedêutico, como alguns chamam, precisa ser instrumento para reflexão. Individualmente falando. Porque esse é o verdadeiro sentido da educação. Para, a partir dessa relação, essas pessoas com caráter reflexivo transformarem o mundo. E o mundo, no caso do Brasil, é de um país, repito, que teve quase 400 anos de escravidão, que durou 350 anos, quase 322 anos como colônia de Portugal, enfim, né, país dos mais desiguais do mundo, do ponto de vista econômico e social, que ainda hoje as pessoas não têm acesso a saneamento básico, a casa própria, emprego nos dias atuais, né? Então esse é o Brasil, né, que precisa ser transformado. E aí vai mais. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Então, mais uma vez, a importância do diálogo, né? E do fazer. Por isso, do binômio ação-reflexão. Teoria e prática, prática e teoria. Desse modo, o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo. Por isso, a questão do método de alfabetização de Paulo Freire, né? A partir da circunstância, né, do contexto real de vida, né, dos adultos analfabetos, a partir dessa contextualização da vida, da experiência deles, conduzi-los à alfabetização, ao letramento, né? Então, mostra essa relação, não sei se dialética, não sei se seria correto falar isso em Paulo Freire, mas essa relação, essa via de mão dupla entre a teoria e a prática, entre o mundo ideal, que está na razão, digamos assim, e o mundo real, que está externo a cada indivíduo, que é externo a cada indivíduo. Então, somente com a supressão da situação opressora é possível restaurar o amor que nela estava proibido. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não é possível diálogo. E aí vem algo que vai contrariamente ao que tem sido apregoado, colegas, né, pelos expoentes do atual governo federal. É o amor. A gente vive para quê? Qual o sentido da vida? Por que é que nós vivemos? Ah, eu vivo para estudar, casar, ter filhos, ter uma casa boa, né, viajar todo ano. É para isso mesmo? Ou só para isso que nós vivemos? Então, não só o amor próprio, né, como tem sido muito enfatizado ultimamente, né, o amor de si, né, que muitas vezes, no seu grau mais radicalizado, leva ao narcisismo, e ainda mais no mundo de redes sociais, né, de autoexposição, né, do eu, né, de Big Brother, mas o amor ao próximo, né? Por isso que foi rejeitado, rechaçado por vários setores da sociedade a fala do ministro da Educação do que se refere à educação inclusiva, né? O amor ao próximo, porque aí de fato está realmente alicerçado o caminho para a transformação do mundo. É pensar no bem comum, que é algo que foi, né, muito forte na nossa cultura, né, Sidney? Uma cultura muito marcada pelo cristianismo, né, que fala tanto em bem comum, e parece que essa palavra sumiu do vocabulário das pessoas. E estou falando em todos os aspectos. A gente está falando aqui de educação, mas eu, como, né, gosto de futebol, né, eu podia falar do futebol. Ontem mesmo teve um jogador do Santos
né, que foi perseguido, foi fechado por torcedores do Santos, porque o time perdeu um jogo, foi eliminado de um campeonato, né? Então, assim, cadê o amor ao próximo? Né? Cadê o bem comum? Não. Para o educador humanista ou revolucionário autêntico, a incidência da ação é a realidade a ser transformada por eles com os outros homens, e não estes, no caso os dominadores, né? Para ele, cabe libertar e libertar-se com o povo, não conquistá-lo. Por fim, e aí eu volto para o texto publicado no Sinforme, né, de minha autoria. No centenário do nascimento de Paulo Freire, além das justas homenagens que ele tem recebido, e acho que esse ciclo de palestras, né, Sidney, Jonas, acho que tem esse mérito, né, desde o primeiro semestre, vocês têm realizado frequentemente, né, atividades, né, com essa perspectiva, né, já parabenizo vocês pela, né, e agradeço pelo convite e parabenizo por essa iniciativa. Então, além das justas homenagens que ele tem recebido, mais do que nunca, torna-se necessário defender e valorizar os elementos mais nobres de sua filosofia da educação, a saber, a educação voltada para a liberdade, a autonomia, a criticidade e a inclusão social. Viva Paulo Freire! Valeu, caro Cristian. Estou ouvindo daqui os aplausos, viu? Olha só, Cristian, é muito boa essa exposição. É uma exposição que parte da materialidade, daquilo que é o mundo na perspectiva de Paulo Freire. O mundo em que os sujeitos sociais estão inseridos, a experiência prática daquilo que atinge o seu cotidiano, daquilo que interfere no seu prato de comida, daquilo que interfere na sua educação, na sua saúde. Esse mundo que foi descrito, né? Você traz um diagnóstico assim da nossa realidade que tem, né, o fundo daquilo que tem a atmosfera daquilo que Paulo Freire compreende como leitura do mundo, que precede a leitura da palavra. Nós temos aí algumas provocações, Christian, me permita fazer algumas ponderações aqui a partir do que se colocou no chat. A Maria Josineide, a partir de agora a gente já abre um pouco mais o espaço para esse diálogo. A Maria Josineide dos Santos Costa pergunta: Christian, que posição Paulo Freire assumiria hoje frente a movimentos como o Escola Sem Partido? Aí eu gostaria de complementar, Cristian, já uma questão que eu estava matutando daqui. Eu sou da área de linguagem e a gente trabalha com as concepções de educação, de alfabetização e letramento, e hoje se compreende que o processo de alfabetização é um processo finito, né? Alfabetizar é um processo que se inicia do primeiro contato que as crianças têm com o código escrito e ele se finaliza quando a criança assimilou a mecânica da língua. Então, ela sabe ler e sabe escrever. Esse é o processo de alfabetização. Agora, a relação do ser humano com a linguagem não se finaliza aí, ela se desenvolve. E a gente entra num processo de letramento, que tem a ver com os usos sociais que a gente faz da linguagem, com a consciência que a linguagem traz para a gente agir socialmente. Então, como é que fica? Ao lado dessa pergunta da Antônia, a da Maria Josineide, como Paulo Freire se posicionaria frente à escola sem partida, aí fica subentendido também uma suposta concepção de educação neutra, né? Alfabetizar restrita à assimilação do código da língua. O que significaria isso para a gente hoje? Se a gente impuser para as nossas escolas a obrigação de tirar a conjuntura social em que as pessoas vivem e vigiar professores para que eles se limitem a trabalhar o beabá da mecânica da língua para ser assimilado pelos estudantes. Essa postura neutra, o que ela significaria para nós, tá certo? Ao lado da pergunta da Maria Josineide, eu deixo essa também. Fique à vontade, meu caro. E eu vou observando as demais perguntas para ir acrescentando se elas aparecerem. Certo, Cristian? Certo, ok. Sidney, obrigado você também, a Maria Josineide, pela questão. Né? Na verdade, as duas perguntas, e você foi bastante rápido, digamos assim, fazer a captar
a aproximação da sua reflexão, pergunta, né, com a reflexão, pergunta da Maria Josineide, né? Bom, Maria Josineide, inicialmente, eu digo que é sempre difícil, né, esse tipo de pergunta, né? Se Paulo Freire tivesse vivo, né, o que ele pensaria sobre escola sem partido, né? Ou que posição, como você bem colocou, assumiria Paulo Freire em relação ao movimentos como Escola Sem Partido, né? Então é muito difícil, por questões óbvias, né? Eu não sou Paulo Freire, né? Enfim, e é sempre, eu não tenho autorização para falar pelo nome dele. Agora, sim, o que eu posso minimamente, e aí eu já vou fazer a ponte com o que Sidney comentou, provocar ou refletir junto com você, né? É que, e acho que na minha exposição tentei fazer essa provocação, né? É que ideias como essa, né? Porque como o Sidney mesmo falou, né? Qual é o cerne do Escola Sem Partido? É uma educação neutra? Não é uma educação neutra. Uma educação apolítica. Porque não existe educação apolítica. Toda educação é um ato político. Porque tem uma intencionalidade, porque mobiliza e interfere na vida das pessoas, né? Ou seja, de um conjunto de pessoas. A educação não está dissociada da sociedade, né? Quando se fala em projeto educacional, sempre está pensando, sempre está se projetando no futuro, né? Você educa, começa a fazer a alfabetização de uma criança com 4, 5, 6 anos, você está pensando ela daqui a 15 anos, 20 anos, quando conclui o ensino médio, o ensino superior, enfim, você está pensando no homem, no ser humano, homem e espécie, né? Homem e mulher. Então você faz essa projeção. Então não tem uma educação neutra, né? Esse é o primeiro aspecto. E o Escola Sem Partido, ele é um projeto político de educação. Embora eles neguem isso. Eles falam, precisa tirar os aspectos ideológicos. Mas não existe tirar aspectos ideológicos. Até porque se fôssemos pensar nessa magnitude, por exemplo, precisaria ser feito por robôs. Mas até os robôs são feitos e programados por seres humanos. Então, assim, tem a intencionalidade. Então, assim, se a intencionalidade da educação do projeto Escola Sem Partido, vamos supor, seja constituir indivíduos críticos, reflexivos, que interajam pela prática, através do diálogo, na sociedade, e absorvam, digamos assim, traços da sociedade, seja do mundo físico, digamos assim, mas também das relações sociais constituídas por cada indivíduo. Se o objetivo da Escola Sem Partido for esse, então talvez Paulo Freire iria concordar. Mas do jeito que está sendo posto pelos defensores de Escola Sem Partido, muito provavelmente, né, ele iria ser um crítico, né, ferrenho, né, de medidas como essa, né? Porque o que se pretende com esse tal projeto de Escola Sem Partido, desideologizar a educação, é tirar justamente aquelas disciplinas, como eu falei, né, que tem um caráter humanista, né? Filosofia, sociologia, história, biologia, que trabalha com a questão do corpo, né, da educação sexual, reprodução, e talvez, em última instância, impor, né, concepções reacionárias de educação. Criacionismo, né, dizer que o criacionismo tem a mesma importância para a evolução da humanidade, a evolução humana, né, que tem o evolucionismo de Darwin, né, como já acontece em alguns estados, nos Estados Unidos, né, ou dizer que, como eu já escutei, né, que a mulher deve ser submissa ao homem, né, eu já escutei por atores, né, por agentes do governo federal dizendo isso, né. Então, assim, que acho que no final da história é isso, né? Não custa lembrar que a escola, né, eu estou batendo muito, Sidney, nessa tecla da escola, porque eu, né, e a tradição que eu tenho simpatia, teoricamente falando, provavelmente você e todo mundo, a sociedade de forma geral, às vezes a gente é muito crítico com a escola, né? Com razão, porque a gente está sempre ali trabalhando diariamente para melhorar, né? Precisa não só melhorar as condições materiais,
a condição dos estudantes, dos professores, enfim, sempre tem problema para resolver, né? Você é gestor público, você sabe. Se você ficar parado na sua cadeira, né, vai aparecer todo dia 500 mil problemas para você resolver. Então, assim, sempre tem problema, né? Mas, assim, o fato da gente ter essa constatação não significa, no nosso caso, que nós negamos a escola, né? A importância dela para a sociedade. Diferentemente de setores que apoiam, que estão no governo, né? Através desse projeto do homeschooling, né? Então, a escola, né, tem esse papel, né, de cumprir na sociedade, esse papel cívico, né, de constituir no seu espaço crianças, jovens, né, com esse espírito, né, freiriano, digamos, né? Por isso que ele é atual, né? E vocês vão concordar comigo, ela ainda, mesmo com os avanços que nós tivemos nos últimos anos, ela ainda nunca não se materializou isso plenamente. Ainda vemos casos de homofobia, né, nas escolas, por exemplo, né, provocada entre os estudantes mesmo, né, de intolerância religiosa, enfim. E, especificamente, na sua pergunta, na sua questão, sua reflexão, de fato, né, essa primeira etapa que você mencionou do letramento não é um fim em si próprio, né? Não é só a codificação, né, das letras, dos sons, né? Você tem, por exemplo, no âmbito da linguagem, a linguagem corporal, né? Por isso que é importante ter educação física, ter educação artística, porque a linguagem é uma forma de linguagem, né, que não está nos primórdios da codificação, mas, como você mesmo mencionou, na medida que a criança, né, vai se desenvolvendo, ela vai absorvendo e desenvolvendo, propriamente falando, né, essas habilidades. Mas para que isso, né? É só para ter um emprego, por exemplo, né, como apregou lá na Constituição, educação para o trabalho, né, ou na legislação infraconstitucional? Não, não é só para isso. Não é só para o mundo do trabalho, né? Mas é também por exercício da cidadania. E aí entra na questão, né, talvez central da sua pergunta, né, que o letramento também tem, na sua intencionalidade, esse propósito, né, das crianças, dos jovens, né, não só lerem e interpretarem o mundo, mas aprenderem com o mundo. E aqui eu estou falando do mundo físico, né, que é a natureza, mas também o mundo engloba as outras pessoas, né, a sociedade, né? Então, o físico é o mundo humano e o mundo físico, né? Para quê? Para que nesse processo de diálogo, né, essa criança que inicialmente aprendeu lá o beabá, né, aprendeu as letras, a codificação, né, ela possa paulatinamente, à medida que se desenvolva no ciclo educacional, ela possa também desenvolver, né, o seu espírito cidadão, né? E não só apenas o espírito para o mundo do trabalho, né? Eu acho que a escola, né, a educação brasileira, de forma geral, se preocupa muito para o mundo do trabalho, né? Você pega a universidade mesmo. A universidade é um celeiro de mão de obra, de produção de mão de obra, né? Forma engenheiro, forma médico, forma professor, forma advogado, forma biólogo, né? Mas forma cidadãos? Boa provocação. Cristian, a Emanuela Aparecida faz uma pergunta aí, que se poderíamos utilizar Paulo Freire como metodologia. Não estou conseguindo ver aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Como metodologia de pesquisa. Uma pergunta bem específica. É muito específica, viu, Emanuela? Já agradeço. Eu não sou epistemólogo, né? Antes de tudo, já quero dizer isso. A minha especialização, né, como o Sidney bem mencionou, é na área de filosofia da educação e ensino de filosofia, né? Então, eu não sou epistemólogo, então eu corro o risco, né, de falar besteira aqui para poder dialogar com você, né? E também não tenho a pretensão, né, como apareceu na primeira pergunta, esqueci de mencionar, de dar um ponto final, né? Agora, sim, do ponto de vista epistemológico, né, não sei se ele propriamente pode servir como um método de pesquisa, certo? Agora, em Paulo Freire, há elementos muito fortes da fenomenologia. E do ponto de vista da epistemologia, né, ou da filosofia da ciência, a fenomenologia é uma abordagem metodológica para desenvolvimento de pesquisas. E aí, claro, a depender do que você for investigar, né, você pode estabelecer pontes, né? Mas eu vou dizer que essa minha resposta é uma resposta sem ponto final, né? E com sérios riscos de estar falando besteira aqui.
tá? Mas, assim, há uma forte influência da fenomenologia, né, que é uma corrente epistemológica, né, filosófica, epistemológica em Paulo Freire. Bom, Christian, E com esse viés, talvez mais militante, digamos assim, do humanismo, né? Que é uma corrente muito forte no Renascimento e por conta das consequências da Segunda Guerra Mundial, ela voltou com muita força no campo da filosofia. Talvez um grande filósofo humanista, né, conhecido internacionalmente, tenha sido Sartre, né? Sartre era um humanista, era um fenomenólogo, né? Então, assim, então aí precisava ver mais detalhadamente, eu não tenho condições de responder no momento, Emanuela, só perguntando por causa disso, né? Precisava ver se há pontes, né? Mas, de fato, há influência da fenomenologia no pensamento freiriano, isso eu posso afirmar. Não só no dele, mas de outros grandes filósofos da educação do Brasil, né? O Brasil de hoje, né? Que estão vivos, inclusive. Christian, querido, eu ouvindo aí você fazer suas colocações sobre a educação como um ato político, bem à luz de Paulo Freire mesmo, eu me recordo aqui de algumas leituras que eu fiz do Bakhtin, certo? E o Bakhtin foi bastante enfático ao definir o signo linguístico como um signo ideológico. Se alfabetizar, se adquirir conhecimento pressupõe essa relação com a palavra, com o signo linguístico ou com os signos em geral, essa relação precisa ser compreendida como uma relação que tem, por natureza, a influência ideológica. Todo ato do dizer, do falar, do comunicar, para Bakhtin é um ato ideológico, na medida em que a gente se posiciona sempre em relação a outros discursos, a outras posições sociais que se manifestam quando as pessoas se utilizam da sua linguagem para se expressar, se colocar no mundo. Então, a natureza dialógica, essa categoria que o Bakhtin utiliza, o dialogismo bakhtiniano, é constitutiva da linguagem, de maneira que a suposta neutralidade dos discursos fica bastante contestada e desconstruída pela teoria do Bakhtin. O Paulo Freire é um pensador que valoriza muito o diálogo, fica muito claro também, patente no discurso de Paulo Freire, que o diálogo é o espaço onde as visões de mundo distintas convivem, sem necessariamente se excluírem, tá certo? Então, à luz dessa natureza que quem estudou minimamente esses fenômenos, o fenômeno da linguagem, quem compreendeu a educação como um ato político aceita esse princípio. Às vezes as ciências humanas não avançam porque a gente faz descobertas interessantes, há lugares que são incontestáveis mesmo, não há neutralidade. Todo discurso é um discurso contra ou a favor de algo, é um lugar a mais entre tantos possíveis no mundo. Se isso é compreendido por nós todos, que mensagem você poderia deixar aí agora, já que não tem novas perguntas aí no nosso chat, que mensagem você poderia deixar para os nossos colegas, professores e professoras, para gestores, para toda a sociedade que, porventura, esteja nos acompanhando? O que fazer, que posições a gente precisa tomar frente ao caos que se estabelece, mas também não abrir mão do nosso dialogismo, da nossa capacidade de interagir, nossa capacidade de tentar trazer um pouco de luz para compreender não só a prática educativa, mas o nosso lugar no mundo, o nosso papel como cidadão, tendo em vista o legado de Paulo Freire, Christian. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim para o nosso público. Eu vou procurar ser breve, Sidney, porque essa sua pergunta, reflexão, talvez nos motivaria a desenvolver outra explanação, né? Mas, assim, vou retomar um aspecto da minha exposição, que é a ideia de entre o passado e o futuro, né? Que tem o tempo presente, e qual o tempo presente? Eu tentei minimamente fazer o diagnóstico contrapondo com o espírito freiriano, digamos assim, né? Do pensamento de Paulo Freire. Mas esse contraponto na perspectiva de quê? De pensar o futuro.
Então, qual é o futuro que nós queremos? Aí volta uma pergunta existencial. Qual é o futuro que nós queremos? Eu acho que a resposta que cada um dê a essa pergunta vai individualmente e coletivamente mobilizar sentimentos, mobilizar perspectivas de sociedade e de mundo, para a partir daí fazer as devidas intervenções. No nosso caso, intervenções educacionais. Então, eu acho que essa pergunta, o que é que nós queremos para o mundo, acho que, sem dar uma resposta, um ponto final, né, mas serve mais para reflexão mesmo. Né? O que é que nós queremos para o mundo? Nós estamos aí, como você bem pontuou, um mundo de caos. Mas, coincidentemente, esse mundo de caos, muita gente ganhou muito dinheiro. A concentração de renda aumentou. Então, tem sido um caos para quem? Né? Para os 14, quase 15 milhões de brasileiros que estão desempregados, ou para aqueles que detêm a chave do cofre, por exemplo, dos bancos, do sistema financeiro. Os não sei quantos milhões de brasileiros que hoje se privaram de comer carne, né, de ter um fogão a gás, né, de andar de transporte público, né, ou aquele que gasta milhões e milhões enfim, em restaurantes, comendo os melhores pratos que existem, né? Então, Viagem espacial. Viagem espacial, né? Ah, não tem o que fazer, vou dar um rolezinho ali no universo, no espaço, né? Como você... Entendeu? Então, qual é o caos? É caos para quem? Pronto, a partir dessa identificação, né, o que é que nós queremos? Manter esse caos, né? Ou intervirmos nesse caos com a perspectiva transformadora? E eu estou usando aqui, eu vou usar transformadora no sentido freiriano, certo? Não estou falando em pegar armas e fazer revolução comunista como aconteceu na União Soviética, de 100 anos atrás, como aconteceu na China, na metade do século passado, como aconteceu em Cuba, na segunda metade do século passado. Eu estou falando em transformação social com perspectiva humanista. Né? No caso nosso da educação, o que seria a materialização desse sentimento? Né? Garantir educação para todos, da educação infantil até o nível superior. Ou pelo menos, eu não quero fazer universidade, mas você tem que ter pelo menos a oportunidade de dizer que não quer fazer universidade. Né? Hoje não é possível isso no Brasil. Né? Nós estamos aí, daqui a 2 anos termina o ciclo do PNE, né? Você sabe bem, todo mundo sabe, e muitas das 20 metas do PNE não serão cumpridas. Então, assim, e olha que o PNE, né, não é como eu gosto de dizer, não é a Coca-Cola, né? Não é a solução para todos os problemas, mas era uma tentativa de constituição de uma política consensual, né, que durasse anos, né, ultrapassasse governos, para que o Brasil garantisse o que está lá na Constituição desde 88, né, que é garantir a educação como direito para todos e todas. E a gente, 20, 30 anos, né, pouco mais de 30 anos da Constituição, a gente ainda não conseguiu, o Brasil, enquanto nação, não conseguiu efetivar esse direito. Quem dera uma educação libertadora, emancipatória, né, como Paulo Freire, né, publicou nos seus livros, nas suas palestras, e principalmente através do seu exemplo. Né? Então, não é fácil, mas diante do caos, né, é possível pensar, né, e pensar e intervir, né, principalmente no mundo. Acho que é um pouco isso. Sem ponto final, digamos. Caro Cristian, muitíssimo obrigado, certo? Em nome do secretário Josué Modesto Espaço Sobrinho, eu volto a agradecer por essa colaboração. Trouxe uma explanação rica em materialidade, bem próxima do que a gente vive, bem dentro do universo concreto que as relações sociais, políticas, ideológicas brasileiras apresentam para a gente. A gente tem gratidão por poder pensar essas questões, sempre fazendo contraponto com o legado de Paulo Freire. A gente agradece a presença de quem pôde, nesse momento, dialogar conosco, ouvir
esse diálogo que a gente estabeleceu aqui. A gente tem certeza de que a contribuição de Paulo Freire vai ficar, né? Nós passaremos, Paulo Freire ficará, e a gente espera que essa situação de negacionismo seja superada, que as condições de educação sejam cada vez melhores para o nosso Brasil, e que a esperança seja, né, obviamente, movida por nossas ações, por nossas intervenções, que a esperança permaneça viva em cada um de nós, para que a gente contribua para fazer uma educação pública de qualidade e inclusiva, libertadora, para que as pessoas possam trabalhar, mas exercer sua cidadania e poder viver com a mínima felicidade ou a máxima felicidade que for possível. Tá certo, gente? Muito obrigado. Tchau, gente. Até outra oportunidade. Muito obrigado a todos e todas.